Vamos mergulhar numa ideia fascinante, observada através das lentes do filósofo Hegel. O que acontece quando uma civilização inteira, de repente, perde o seu norte? A gente vai ver como, de uma crise profunda, nasceu o neoplatonismo, um momento decisivo em que o espírito humano se voltou para dentro em busca de respostas. Para começar, vamos pensar nessa pergunta, que é a base de tudo. O que acontece quando as certezas de uma época inteira simplesmente desmoronam? Quando os deuses, o Estado, a própria realidade, tudo aquilo em que se acreditava parece se dissolver no ar? E a sacada do Hegel é justamente esta. O espírito humano não se entrega ao vazio. Quando o mundo lá fora já não oferece um lar, ele se volta para o único lugar que resta para encontrar a verdade, o seu próprio interior. E foi essa busca que deu origem a uma filosofia completamente nova. Beleza, então para a gente entender essa virada, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo que deu origem a essa filosofia. Uma civilização em uma crise profunda. E olha, para o Hegel, o buraco era bem mais embaixo do que uma simples crise política ou econômica. Era uma crise espiritual. O mundo romano parecia ter perdido a alma, sabe? Se tornou um lugar tão sem sentido que a necessidade de escapar, de encontrar um refúgio, era quase física. Essa citação do Hegel ela é perfeita para entender o problema. Quando ele fala em ceticismo aqui, não é só sobre dúvida filosófica, é sobre a destruição de qualquer verdade coletiva. O poder de Roma era tão absoluto que ele esmagou todas as crenças e culturas locais. E o que sobrou? De um lado, pessoas isoladas como se fossem átomos flutuando sem conexão, e do outro, o poder total e arbitrário de um imperador. Não existia mais uma vida pública, uma verdade em que as pessoas pudessem acreditar juntas. E claro, nesse vácuo, nesse vazio, a busca por um novo significado se tornou desesperada. Várias correntes de pensamento surgiram tentando preencher esse espaço e acabaram preparando o terreno para a grande síntese que viria depois. Antes de chegar na resposta completa do neoplatonismo, vale a pena a gente dar uma olhada nos primeiros, digamos, exploradores desse novo mundo interior. A gente tem figuras como o Filo de Alexandria, que tentou casar a filosofia grega com a fé judaica, e também os vários movimentos gnósticos que buscavam a salvação através de um conhecimento místico e secreto. E aqui a gente chega num conceito que é fundamental, o Logos. Foi com Philon que a filosofia, pela primeira vez, tentou de forma sistemática criar uma ponte entre um Deus que era visto como totalmente distante e transcendente e o nosso mundo aqui. O Logos era exatamente essa ponte, a própria razão de Deus agindo no mundo, organizando o universo. Mas aí entra em cena a figura que, segundo Hegel, deu a resposta mais completa e poderosa para essa crise toda: o filósofo Plotino. A filosofia dele se tornaria a grande base do neoplatonismo. Então, o sistema do Plotino é todo organizado em cima de 3 princípios que ele chamava de hipóstases. Pensa assim, são como 3 níveis da realidade divina, sabe? Um vindo do outro, numa hierarquia bem definida. Vamos ver como isso funciona na prática. Lá no topo de tudo, a fonte de absolutamente tudo, está o Um. É tão absoluto que a gente não pode nem dizer que ele existe, porque isso já seria limitar. Pensa nele como uma fonte infinita de onde tudo o que existe simplesmente transborda, sem que ele mesmo mude ou se esgote. E desse, a primeira coisa que emana é um nous, o intelecto divino. A imagem aqui é perfeita, é como a luz que sai do sol, sabe? O nous é esse mundo das ideias puras, o pensamento que pensa a si mesmo. É como se fosse a planta baixa, perfeita, de tudo que existe no nosso mundo. Seguindo o fluxo do nous, emana a alma do mundo. É ela que dá vida, que dá ordem para o universo. Ela é a ponte que conecta aquele reino perfeito das ideias com a nossa realidade material, que está sempre mudando. É ela que anima tudo, desde os planetas até a menor folhinha de uma árvore. E aí, o objetivo de toda essa jornada filosófica é atingir o que se chama de êxtase. Mas olha, muito cuidado aqui. Para o Plotino, isso não tem nada a ver com um transe místico e racional. Pelo contrário, é o ponto mais alto do pensamento. É um estado em que a alma, depois de se purificar de tudo que é material, se une de forma puramente intelectual com a sua fonte, com o Um. Bom, esse sistema todo parece super bem amarrado, né? Mas ele esbarra numa pergunta clássica, um problemão da filosofia: a origem do mal. Pois é, a pergunta que não quer calar. Se tudo vem de uma fonte que é o bem absoluto, de onde é que vem o mal? Como a gente explica a dor, a imperfeição,
tudo de ruim que existe no mundo. E a resposta do Plotino para isso é bem radical. Para ele, a matéria não é uma coisa que foi criada. Ela é definida, na verdade, como não ser. É o ponto mais distante do a escuridão total que existe simplesmente pela ausência da luz. Então, o mal não é uma força ativa. Ela é uma privação, uma falta de ser. É a ausência do bem. Plotino usa uma imagem muito forte para descrever essa natureza do mal como não ser. Ele diz que a matéria é como uma mentira verdadeira. O que isso quer dizer? Que ela parece real para a gente, ela nos engana, mas na sua essência ela é uma ausência de verdade, uma espécie de ilusão. E essa outra frase dele, que é ainda mais paradoxal, martela essa ideia. A matéria é um verdadeiro não ser. Seu ser consiste em não ser, ou seja, a própria existência dela está na sua falta de existência real. Ela é o oposto total da realidade organizada e verdadeira do nous e do E é aqui que o Hegel amarra tudo e faz a sua conexão mais, digamos, genial. Ele vai argumentar que toda essa estrutura filosófica super complexa era, no fundo, um espelho do que estava acontecendo ao mesmo tempo no campo da religião. E aqui está a grande sacada de Hegel. Ele olhou para a estrutura de Plotino e para a estrutura da Santíssima Trindade do cristianismo e disse: isso é a mesma ideia, só que dita em linguagens diferentes. Olha só, o a fonte de tudo, seria o Pai. O nós, ou o logos, o pensamento divino, seria o Filho. E a alma, que dá vida ao mundo, seria o Espírito Santo. Faz todo sentido, né? Então, o ponto central para o Hegel é esse. O neoplatonismo foi o esforço máximo que a filosofia fez para entender com conceitos lógicos, puros, a mesma verdade que o cristianismo contava através de suas representações, ou seja, suas histórias, seus símbolos. E que verdade era essa? A de que a realidade, na sua essência, não é uma coisa parada, morta, é espírito, é viva, é ativa. E essa análise toda do Hegel nos deixa com uma pergunta para pensar. A história do neoplatonismo mostra a filosofia e a religião não como inimigas, mas como duas respostas, talvez paralelas, para uma mesma crise profunda de sentido. E isso faz a gente pensar, será que quando os nossos sistemas de crença desmoronam, esses são os dois grandes caminhos que sempre se apresentam? Filosofia ou fé? A questão fica no ar.